Boa noite, meus irmãos. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos. que abundantes serão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus proteja a sua casa. Deus nos proteja de todo mal. Que essa praga que assola as nações não chegue na sua casa, na minha casa, na nossa casa. Que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos proteja, nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Se atentamente eu ouvir a tua Hoje eu vou falar sobre um texto muito conhecido nosso. seguir os teus Texto que está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Na verdade, eu vou caminhar do verso 1 até o 22. Mas eu não vou ler todo o texto agora. Nós vamos devagarinho, porque é uma história bem conhecida. Eu vou relatar a história para vocês. Amém? A música está atrapalhando a minha voz. Daqui a pouquinho eu vou diminuir um pouquinho, mas eu penso... Vocês estão ouvindo a música ao fundo? Ou ela está sobre a minha voz? Dá para me dar o ok? Fazer o comentário? Não quer dizer não está atrapalhando? É isso? Está ok? Ah, está bom. Obrigado. Obrigado, ok. Joia. Bem, podemos começar, né? Eu vou abaixar um pouquinho a música. Podemos começar, né? Já demos um tempinho. Primeiro Samuel, capítulo 15, verso 22. Amém? Já leu? Abriu? Podemos ler? O texto diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu vou repetir a leitura deste verso. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Tremenda essa palavra, né? Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus. Senhor, eu ergo as minhas mãos, eu estendo a minha mão direita ao Pai,
para abençoar o teu povo, para abençoar as nossas famílias. Eu estendo a minha mão, ó Pai, para profetizar, ó Deus, a bênção e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Aqui nos reunimos, ó Pai, nesta noite, mais uma vez, para ministrar a tua palavra, receber a tua palavra, e o que te pedimos, ó Pai, é que seja tão somente a tua palavra e nada mais. Fala conosco, ó Pai, nós te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bem, querido, vamos lá ao contexto deste texto, né? deste verso. Samuel, o sacerdote, Saul, o rei de Israel, e, na verdade, aqui conta uma história, conta um evento, né? Um episódio em que o rei Saul, ele não obedece à palavra de Deus, a ordem, a orientação, a direção que Deus havia lhe dado através do profeta Samuel. É importante registrar, logo de início, e nós vamos ver isso mais adiante no texto, que Saul tinha certeza absoluta que estava fazendo a vontade de Deus, estava cumprindo a ordem de Deus. E eu começo fazendo essa afirmação para que você tenha isso em mente ao longo da nossa reflexão, da nossa ministração, ok? Saul, eu estou afirmando porque a palavra vai dizer isso literalmente, Saul não obedeceu a ordem, a palavra, a direção que Deus havia lhe dado, enquanto rei, enquanto nação. E eu estou afirmando, porque a palavra também me autoriza, que ele tinha convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus. Eu começo com estas afirmações para que você tenha presente o seguinte: tenha cuidado quando você afirma que está fazendo a vontade de Deus. Precisamos ter convicção disso, mas precisamos ter convicção respaldados pela palavra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E em nossos dias, esta é uma questão que está ficando cada dia mais complicada, porque as pessoas estão tomando a palavra de Deus e usando-a em seu próprio benefício, usando-a mediante a sua interpretação. Mas, meus irmãos, Deus não muda, Deus não mente, Deus não negocia. Deus é Deus, independente do que você pensa ou você diga. E a palavra dele é imutável. A palavra dele é muito séria. Precisamos estar atentos. Então vamos lá, vamos caminhar dentro do texto. O texto começa nos primeiros versos, versos 1 e 2. O Senhor está falando com Samuel, mandando que ele vá até Saul para passar algumas ordens, algumas diretrizes. Mas ele começa dizendo que o seguinte, olha só o que diz logo no início: enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Preste atenção como Deus começa, como a palavra vem a Saul, chamando exatamente a responsabilidade dele. Eu te ungi rei sobre Israel. Olha só, você não é um qualquer, você é um ungido meu, você é um escolhido meu. Eu te coloquei em um lugar de honra, eu te coloquei em um lugar de muito privilégio. E eu quero começar então fazendo o seguinte registro para você.
Saiba, meu amado irmão, meu querido irmão, estimado irmão, que nós fomos colocados por Deus em um lugar de destaque, em um lugar de honra. Sim, e eu não estou me referindo a mim, a nós pastores, a nós apóstolos, nós ministros do Evangelho, eu estou me referindo a eu e você, servos do Senhor. Ser servo do Senhor é uma posição de honra. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi ungido. Meu irmão, você recebeu o perdão, você recebeu a promessa de um galardão, você recebeu da parte de Deus. Honra, você recebeu da parte dele um lugar muito especial. Amém? Você entende isso? Talvez você diga assim, não, mas eu não sou rei. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos uma geração sacerdotal. A Bíblia diz que nós somos filhos do rei. A Bíblia diz que nós temos garantido um lugar ao lado do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós fomos... nós ganhamos um lugar de honra, nós ganhamos o direito, o acesso ao reino dos céus. É ou não é verdade? Ou você não acredita nisso? É a Bíblia quem diz isso. Não é verdade? É, sim. Nós recebemos um lugar de honra, a condição de servo, a condição de salvo, a condição de herdeiro do reino dos céus. E eu vou até mais longe. Talvez eu não consiga chegar ao final da nossa ministração hoje, mas eu não estou com pressa. Eu volto semana que vem. Se necessário, concluo domingo, não tem problema. Eu vou até mais longe. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que nós vamos reinar com Cristo. Lembra disso? Nós reinaremos com Cristo. Pós segunda vinda, nós reinaremos com Cristo. Olha, que lugar de honra. Agora, olha o que o texto está dizendo. Samuel está dizendo, é palavra de Deus para Saul. Eu te ungi e te coloquei como rei sobre Israel. Agora, pois, atenta à palavra do Senhor, às palavras do Senhor. Eu digo então para você, atenta, cuida, preste atenção nas palavras ou na palavra do Senhor, para não incorrermos em erros. E aí o texto continua e a ordem é, vai pois agora, verso 3, vai pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada poupes. Nada poupes. E aí a sequência do verso diz, homem, mulher, animais, etc., bois, ovelhas, tudo. Não poupe nada. A ordem era, apague a memória, apague da face da terra a memória de Amaleque. Apague por completo. Esta era a ordem, esta era a orientação do Senhor para o rei Saul. E quando eu estava fazendo o meu esboço aqui e fazendo as minhas anotações, eu coloquei assim, pontos positivos. Pontos positivos. Sim, pontos positivos. Sim, Saul teve pontos positivos. A primeira coisa que ele faz ele prontamente, ele reúne o povo, ele reúne o seu exército, o texto, o verso 4, logo imediatamente diz 200.000 homens de pé, mais 10.000 de Judá, enfim, a primeira coisa que ele faz, nota 10 para Saul. Ele prontamente, ele se prontifica a obedecer a ordem que ele recebeu. Ele reuniu o exército, ele levantou o seu exército e ele parte para a batalha. Amém. Show de bola. Muito legal. Foi o primeiro passo. Teve um segundo passo, uma segunda coisa que eu anotei, e vou até fazer uma reflexão em cima deste segundo passo que ele dá, não pelo segundo passo, mas o que isso representa. O texto diz assim, olha, eu tenho até que ler para vocês. No verso 6, quando eles estão já sitiando Amaleque, a cidade, o verso 6 diz assim, olha,
e disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Amém? E aí o texto diz, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Segundo passo correto de integridade, decisão sábia do rei Saul, ele poupou os queneus. Ele deu a oportunidade dos queneus saírem do meio dos amalequitas para não serem destruídos juntos com amalequitas. Aí você pode até dizer assim, mas o Senhor não disse que era para exterminar todo mundo? Mas como ele está dando liberdade, oportunidade aos queneus? Eu tenho uma explicação. Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri quem eram os queneus. O texto diz, né, que ele estava sendo benevolente com os queneus, porque os queneus tiveram misericórdia para com os filhos de Israel quando subiram do Egito. Ele estava retribuindo aos queneus em troca, em honra, aquilo que foi feito lá no passado. E quando eu fui pesquisar, os queneus são... Ouçam isso, é tremendo, é muito interessante isso. Os queneus são descendentes de Jetro. Descendentes de Jetro. Quem era Jetro? Para você que não sabe, Jetro foi o sogro de Moisés. Moisés, quando sai do Egito, né, em função daqueles problemas que aconteceram, e ele teve que fugir lá do Egito, ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele trabalha e ele se agrega, né, a Jetro, se casa com uma das filhas de Jetro. E interessante que, se você quiser olhar essa história, você vai perceber isso, está lá em Números capítulo 29, e você vai perceber assim, o que vai acontecer? Quando o povo chega no Sinai e vai agora enfrentar o deserto mesmo, Moisés pede para que um dos filhos de Jetro o acompanhe ao longo do deserto para que servisse de guia, porque a família de Jetro vivia no deserto, conhecia bastante o deserto, e Moisés, apesar de ter passado um tempo lá, não conhecia profundamente o deserto. Então, ele pediu que um dos filhos de Jetro o acompanhasse e servisse de guia. E lá no texto, lá de Números, Moisés inclusive diz para aquele homem que se comprometia a abençoá-lo com todas as bênçãos que o Senhor trouxesse sobre Israel, sobre os hebreus. E ele assim faz, ele segue. E o texto sagrado diz inclusive que ele chega à terra prometida. Olha que coisa tremenda, ele chega à terra prometida. Que coisa linda, né, meus irmãos? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês neste particular. Primeiro, lembra que eu falei? Foi o segundo passo positivo de Saul. Ele estava honrando aquele povo, os descendentes de Jetro, que foi bênção na vida dos hebreus, bênçãos na vida de Israel, bênção na vida de Abraão, bênção para o povo, foi bênção, foi guia para a travessia do deserto. E aqui nós estamos vendo Saul honrando. Eu quero dizer uma coisa tremenda para vocês, tremenda mesmo. Deus honra a quem honra o povo dele. Meu Deus, isso é bíblico. Lembram? Se você for a Gênesis capítulo 12, você vai ver a promessa de Deus para Abraão no que diz respeito aos outros povos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muito sério isso, né, meus irmãos? É verdade. Ouça isso, guarde isso. O Senhor honra a quem honra o seu povo. Meus irmãos, isto
Eu sei que isso é verdade na minha vida, eu sei que isso é verdade na sua vida. Aquelas pessoas que nos abençoam, aquelas pessoas que nos são amigas, elas têm, por promessa bíblica, elas têm a mão de Deus sobre elas. Abençoarei os que te abençoarem. Aqui está Saul honrando a descendência, meus irmãos, a descendência de Jetro, a descendência daqueles que foram bênção na vida do povo de Deus. Isso é muito legal mesmo. Bem, caminhando, eu quero destacar aqui, eu até anotei aqui, não sei se você quiser pesquisar, o nome do filho de Jetro que acompanhou Moisés foi Obade, H-O-B-A-D-E, Obade, né? Então, na verdade, ele era cunhado, lá na época, cunhado de Moisés, né? E eu falei Números 29, Números 10, 29, né? Números 10, 29 a 32. Enfim, é tremendo isso. Me perdoe, meus irmãos. Agora, quando a gente continua caminhando no texto, a gente se depara então com os erros de Saul. E eu quero chamar a atenção de vocês para o que vai começar a acontecer. O texto diz que, no verso 8, diz que Saul, ele reuniu o exército, ele deu oportunidade aos queneus, poupou os queneus, e Deus aprovou esta atitude dele. Ele invade, ele aniquila os amalequitas. Mas o verso 8, o texto diz assim: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Verso 9, e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Presta atenção. Fazer a vontade de Deus pela metade é sinônimo de não fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus pela metade é sinônimo de não fazer a vontade dele. Eu estou dizendo isso porque o que aconteceu? Saul poupou o rei dos amalequitas, Agag. Segundo, Saul e o povo pouparam as boas ovelhas, os bons bois, o melhor da terra. E destruíram todo o resto, todo o povo e tudo que era vil. Mas não era essa a ordem. A ordem era a seguinte, se você voltar ao verso 3, você vai entender. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada poupes. E aí vai, matarás homem, mulher, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Aí eu chego no verso 9, eu estou vendo aqui Saul poupando o rei, poupando o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia. Olha só o que isto vai resultar. Olha o que isto vai, como isso vai acabar. Verso 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei,
porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Eu me arrependo de ter constituído Saul rei, porque ele não deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ué, mas como assim? Mas ele não destruiu o povo? Deus, olha, se você quer ser aprovado pelo Senhor, você tem que cumprir a vontade dele por um todo e não pela metade. Se você quer agradar a Deus, você precisa entender que não dá para fazer pela metade. Quando Deus, lá no Monte Horebe, o profeta fala para o povo: até quando servireis a dois senhores? O Senhor, semana passada eu ministrei, o Espírito tem ciúme. É uma palavra pesada, é uma palavra que foi a tradução que chegou até nós, não é bem assim, né? Ciúme é zelo. Deus, o Espírito Santo tem ciúme. Ele não vai dividir o seu corpo, ele não vai dividir a casa dele como outros deuses. O nosso Deus é assim. É assim. Ele deu tudo dele para nós, por nós. E ele não vai aceitar a metade de nós. Ele não vai aceitar servi-lo pela metade. Servi-lo domingo e servir aos outros deuses ao longo da semana. Servi-lo, quem sabe, com seus dízimos. Oh, que legal! Mas não servi-lo de coração. Servi-lo no domingo, mas no sábado serviu ao... Bem, deixa para lá. Ou seja, Deus está deixando bem claro, falando para Samuel a respeito de Saul: ele não me seguiu, ele não obedeceu às minhas palavras, não obedeceu totalmente, a totalidade, não obedeceu de fato a minha palavra. Eu estou, meus irmãos, eu tenho falado isso insistentemente, repetidamente, eu estou aos 63 anos já começando a me sentir cansado de ter que lidar com um povo que se diz povo de Deus, mas que serve a dois senhores, que vive a palavra pela metade, faz a leitura meus irmãos, a leitura do evangelho, do quarto evangelho, do quinto evangelho, o evangelho mamão com açúcar, como a gente costuma dizer. Meus irmãos, me sinto profundamente cansado, preocupado, exausto, porque o tempo todo nós temos que lidar com um povo que se diz povo de Deus, mas que só obedece a palavra dele para metade. Alguns, meus irmãos, que chegam ao cúmulo de dizer: isso é Velho Testamento, como se a palavra de Deus tivesse se rompido, se rachado em duas, e a metade não é para mais se considerar. Que coisa horrenda, que coisa horrível, que coisa abominável. São os verdadeiros Saús dos nossos dias, que estão servindo ao Senhor pela metade, que dizem Senhor, Senhor, mas estão amanhã dizendo também a mesma coisa para outros deuses. Que estão dizendo Senhor, Senhor, mas ainda estão se alimentando da gordura dos animais imundos, que ainda dizem Senhor, Senhor, mas ainda estão levando para dentro das suas casas, levando para as suas vidas os animais que deveriam ter sido destruídos. Meus irmãos, entendo essa linguagem figurada. Quando eu digo aqui, levando animais para sua casa, eu quero dizer com isso, estão dizendo Senhor, Senhor, mas estão pegando a palavra do Senhor pela metade. Não, isso não é bem assim, isso é religiosidade. Meus irmãos, eu estou cansado de ser taxado de religioso. Eu sei que eu vou continuar, e quando eu digo cansado, não estou dizendo que eu vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir.
Não é porque eu sou brasileiro, não. Não vou desistir porque eu tenho um compromisso com Deus. E esses que se dizem meus amigos, nossos amigos, nós precisamos tomar bastante cuidado. Tomar bastante cuidado. Meus irmãos, eu vou continuar o texto, eu vou continuar a leitura do texto, porque eu me empolgo e senão a gente não anda, né? Senão é bem complicado isso. A sequência do texto nos leva ao juízo de Deus. Mas antes, eu preciso mostrar para vocês. Olha só olha o que está no verso 13, para respaldar o que eu estou dizendo, o que eu disse lá no início. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, quer dizer, é Saul que está dizendo, tá? Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha só, olha como Saul recebe a Samuel. Bendito seja tu do Senhor. Eu li um comentarista sobre este verso, que diz que parece que nas entrelinhas das palavras de Saul, ele já se excluía. É claro, eu até me esquivei desta leitura, né? Mas eu li alguns autores, até algumas bíblias de estudo, que diziam que quando ele diz assim, bendito sejas tu do Senhor, e parece que ele está se excluindo. Não sei se é bem assim, eu não consigo ler assim não, mas tudo bem. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele já começa na sua frase já dizendo, bendito sejas tu do Senhor. Mas olha a convicção dele. Executei as palavras do Senhor. Ele estava convicto de que tinha feito a palavra do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Como eu estou falando, meus irmãos, uma multidão de crentes, uma multidão de membros de igrejas dizendo, não, eu sou do Senhor, eu amo o Senhor. Conversa fiada. Estão amando, seguindo e obedecendo ao Senhor à luz da sua própria interpretação. Porque essa era a interpretação de Saul. Executei, eu exterminei os amalequitas. Não era verdade. Agag estava vivo. Não era verdade. Os bois. Aí, olha só o que diz o verso 14. Samuel responde assim, mas que balido é esse que eu ouço de ovelhas? Que mugido é este que eu ouço de bois? O que é isso que eu estou ouvindo? Ah, meus irmãos, não dá para esconder certas coisas. Sabe, o teu ruído está sendo ouvido pelo sacerdote. O teu ruído está sendo ouvido pelo Senhor. Samuel está dizendo, eu estou ouvindo um balido de ovelhas. Eu estou ouvindo um mugido de bois. O que é isso que eu estou ouvindo? Você disse que cumpriu a palavra do Senhor, mas o que é isso que eu estou ouvindo? O que é isso que nós temos ouvido a teu respeito? O que as pessoas, o que o Senhor está ouvindo a teu respeito? Meu Deus! Meu Deus! Preste atenção, meu amado, porque o importante não é a tua interpretação, o importante é a fidelidade. Importante é a precisão em cumprir a vontade de Deus, a palavra dele. Meus irmãos, olha só, respondeu Saul, de Amaleque trouxeram, etc e tal. Não, perdão. Olha a covardia de Saul. Olha, meus irmãos, olha, fugiu agora. Eu ia citar dois exemplos, então vai aí o outro. Olha Arão, quando Moisés está descendo do Monte Sinai, e houve aquele som de festa, lembram disso? Está descendo Moisés e Josué,
E aí, que som é esse? Parece de festa? Não é som de festa. Manda chamar Arão para a gente ver o que está acontecendo. O povo tinha feito, lembram disso? O povo tinha feito bezerros de ouro. Estavam adorando o bezerro de ouro. Foi Arão que fez, meus irmãos. Arão mandou o povo trazer, o povo simplesmente tinha reclamado, Moisés morreu, cadê Moisés? Moisés sumiu, já tem 40 dias que ele desapareceu, já deve ter morrido, faça-nos um Deus, precisamos de um Deus para adorar. E Arão mandou que o povo trouxesse suas joias, o ouro, e derreteu e fez um bezerro e o povo começou a orar. Lembram qual foi a resposta dele para Moisés? Ele disse assim, o povo pediu e eu não tive como, e eu fiz. Olha o que Saul responde para Samuel, verso 15. De Amaleque os trouxeram, estava se referindo lá aos bois e etc. Os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. O povo quis trazer, Samuel. Foi o povo que quis trazer o melhor das ovelhas e dos bois, mas olha só, a intenção era para sacrificar ao Senhor. Para apresentar no sacrifício ao Senhor. Que coisa feia, meus irmãos, que coisa feia. Que coisa feia o que eu vejo hoje acontecendo nos nossos dias. As pessoas se escondendo atrás de todo mundo, mas todo mundo faz, todo mundo pensa assim. Mas olha só, a igreja tal, o teólogo tal, o pastor ciclano. Meus amados, entendam o seguinte. Eu repito isso centenas de vezes ao longo da minha caminhada. Meus irmãos, eu vou responder a Deus pelo que eu ensino, mas eu não vou responder a Deus pelo que vocês fazem. Eu não vou responder a Deus pelo que vocês praticam. Eu não vou responder a Deus pela forma como vocês interpretam o que eu ensino. Não vou mesmo. Eu vou pagar diante de Deus pelo que eu ensino e como ensino. Mas não vou ser responsabilizado pelo que as pessoas fazem. E não vai adiantar, de nada vai me adiantar chegar diante de Deus e dizer assim, mas Senhor, eu fui aluno de Manuel da Silveira Porto Filho, um dos maiores teólogos da América Latina do nosso tempo. Com certeza, meus irmãos. Eu fui aluno, eu fui discípulo, não presencial, né, mas de linha doutrinária, do grande Berkoff. Mas, e de que isso vai adiantar? Eu fiz curso de história bíblica em Jerusalém, de que isso importa? E lá está Saul, dizendo, o povo quis trazer. E não importam as razões ou os motivos, meus irmãos, não importa. Saul não foi perdoado pelos argumentos, muito menos o povo no que tangia a responsabilidade do povo. Olha só que coisa tremenda. Verso 16 diz assim, então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. O profeta está dizendo o seguinte, olha só, calma, meu filho. Eu vou te dizer o que Deus falou comigo e mandou falar com você. Verso 17, prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel?
É o Senhor dizendo para Saul, né? Através de Samuel. Não fosse tu, aos teus próprios olhos, pequeno, e mesmo assim eu te constituí cabeça das tribos de Israel, mesmo sendo você pequeno. E o próprio Saul fala isso lá por ocasião da sua unção, do seu chamamento, mas Deus o constituiu sobre as tribos de Israel, Deus o constituiu rei. Não, e disse assim, ó, e não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha, entenda isso, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, eu te constituí rei, eu te dei lugar de honra, eu te dei um lugar de prosperidade, e você não cumpre a minha palavra, e você se lança ao despojo dos amalequitas. Deus está dizendo para ele, por acaso você precisa de despojos, de inimigos? Por acaso você precisa, aspas, da prosperidade do ímpio? Não, meus irmãos, não. É o que Deus está dizendo para Saul. Eu te fiz rei, te fiz próspero, te fiz líder da minha nação, do meu povo, e você se lança atrás dos despojos de bois, ovelhas. E ainda tenha, desculpe a expressão que eu vou usar, a cara de pau de dizer que é para o meu sacrifício. Deus não falou isso não, tá, gente? Por isso que eu estou dizendo assim, ó, desculpa pelas palavras. Que coisa desagradável. Mas eu vou destacar, olha o que está no verso 20, o que mostra a dureza do coração, a dificuldade de entendimento, a mente contaminada, a mente dominada de Saul. Meus irmãos, isto é comum nos nossos dias. Isto é o que eu estou vendo o tempo todo dia e toda hora. Saul, depois de tamanha advertência, Saul responde assim. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Ele insiste, meus irmãos, ele está insistindo. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Cegueira espiritual, dureza de coração, mente completamente cauterizada pelo pecado, pelas paixões, pelo amor próprio. Objetivos pessoais. Ele diz assim, como argumento a favor dele, aspas, ele diz assim, e trouxe a Agag, rei de Amaleque. Ele está dizendo, eu trouxe o rei. Sabe por que ele está dizendo isso, meus irmãos? Não sei se você sabe, mas este era um costume da época. As nações, ao conquistar um povo, eles poupavam o rei e traziam o rei como escravo para exibir como troféu. E quando mesmo matavam o rei, no afã de uma batalha, eles levavam o corpo ou talvez a cabeça para ser exposta como troféu. E Saul está dizendo,
Não, pelo contrário. Eu cumpri a palavra do Senhor, eu segui os caminhos do Senhor, as orientações do Senhor, e olha só, eu trouxe o rei, Agag. Está aqui o símbolo da minha vitória. Que pena, terrível. Isso é muito triste, isso é muito triste. Neste mundo não há troféu que represente a vitória do Senhor. Na verdade, é o troféu que Saul queria para ele. Meus irmãos, neste mundo não há troféu. Neste mundo não há despojos que nos interesse, que interesse ao Senhor. Tudo aquilo que te agrada lá no mundo, tudo aquilo que ainda te gera algum tipo de desejo, eu vou te dizer, é abominável aos olhos do Senhor. É abominável aos olhos do Senhor. Não importa qual é o costume, não importa qual é a prática das nações, qual é a prática dos povos, qual é a prática do nosso povo, da nossa sociedade. Não importa se a sociedade diz, mas isso é bom, isso é justo, isso é comum, isso é correto. Não importa, meus irmãos, não importa. Não há nada neste mundo que possa simbolizar troféu, vitória ou conquista para as nossas vidas e muito menos para Deus. Mas se alguma coisa deste mundo tem te agradado, se seus olhos ainda têm brilhado em função de algumas coisas desse mundo, é porque você ainda está com o coração de Saul. Ouviu isso? Que coisa horrível. Você ainda tem o coração de Saul. Você ainda tem um coração vaidoso. Você ainda tem um coração egoísta. Você ainda tem uma mente de Saul cauterizada. Você ainda tem o coração de Saul, um coração insensível. Você ainda tem o espírito de Saul, incapaz de conhecer e discernir a vontade, os caminhos do Senhor. Você ainda tem a unção de Saul, a unção que não a unção que já desfaleceu, a unção que já se perdeu, a unção que só tem valor diante dos homens. Saul continuava rei, Saul continuava com a coroa sobre a cabeça, mas já não era rei do Senhor, já não era mais aprovado pelo Senhor. Talvez você ainda tenha a coroa diante dos homens. Talvez você ainda tenha o prestígio diante dos homens, mas se você não segue, não obedece piamente à vontade de Deus, você perdeu a unção. Você perdeu o chamado. Pelo contrário, eu obedeci à voz de Deus. Talvez você esteja ainda hoje, você ainda esteja usando esse linguajar de convicções, convicção é a palavra, né? De convicções, de convicção de que a tua fé, doutrina, teu pensamento, a tua leitura. Mas, meus irmãos, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Olha só, no verso 21 diz assim, ele repete o que ele falou do povo novamente. O que mostra o coração cauterizado, a mente cauterizada. Ele era incapaz de mudar, ele era incapaz de ouvir. O profeta está falando com ele, Deus está falando com ele, mas ele não reduz 1 centímetro, ele não reduz 1 passo das suas convicções. Ele continua, olha o verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Ele permanecia sem retroagir, sem ceder, ele continuava intransigente. Não, eu estou certo, eu estou fazendo a vontade de Deus,
Cuidado, meu irmão, cuidado, meu amigo, cuidado com as suas convicções. Elas precisam estar em harmonia com aquilo que o profeta de Deus tem falado, grandes homens de Deus. Eu sempre digo, eu tenho dito a algumas pessoas, quando estão com algumas dúvidas, eu falo, você tem ouvido quem? Eu tenho ouvido, porque fulano de tal. Mas quem é fulano de tal? Quem é ciclano? Samuel? Ele sabia quem era Samuel. Mas hoje, meus irmãos, alguém se levanta aí com uma doutrina bonitinha, agradável, confortável, e aí a gente vai e mergulha de cabeça. E depois isso se torna de tal forma convicção, nossa, que a gente insiste, defende com unhas e dentes. Como Saul, meus irmãos. A mente fica cauterizada, o coração endurecido. A mente fica resistente. Saul está sendo confrontado com a palavra, mas continua dizendo, não, eu estou certo. Não, pelo contrário, ele está confrontando o profeta, ele está confrontando a palavra de Deus. O profeta está dizendo, mas Deus disse isso. Não, muito pelo contrário, você está enganado, todo mundo está enganado, só você que está certo. Cuidado, meu irmão, cuidado, muito cuidado mesmo. E aí, o profeta só tem uma palavra para o rei. A palavra foi a seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O profeta, então, limita-se a dizer, meu filho, você está achando o quê? Que Deus está preocupado, que Deus vai transigir quanto à sua palavra pela gordura, pelo boi, pela ovelha? Você está muito enganado. Para Deus o importante é obedecer. Vocês lembram, meus irmãos, da palavra daquele salmo maravilhoso do rei Davi? Quando ele tinha pecado e ele estava já arrependido e profundamente quebrantado, ele escreve o Salmo 51. Que salmo lindo, né, meus irmãos? Mas eu quero destacar quando ele diz assim, eu vou até procurar aqui o salmo porque eu não quero mudar nenhuma palavra, não. É o Salmo 51. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes, versos 16 e 17, olha só. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não se agrada de holocaustos e de sacrifícios, mas Deus se agrada de espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse é o salmista Davi. Este é o salmista Davi. E eu quero terminar essa minha palavra hoje dizendo para você, abre teu coração, ouça a voz de Deus, curve-se diante dele, humilhe-se diante dele. Meus irmãos, nós não temos que fazer aquilo que nós bem entendemos, nós temos que cumprir a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Meus irmãos, não dá para cumprir a vontade de Deus pela metade. Não dá para fazer a vontade de Deus observando os princípios e os valores deste mundo. Por que eu estou falando isso? Porque foi o que Saul estava fazendo. Foi o que Saul fez. O texto, eu passei batido por esse momento. Quando Saul chega da guerra, a primeira coisa que ele faz é levantar um monumento em seu nome.
levantar um monumento para si. A primeira coisa que ele faz. Os nossos valores precisam estar respaldados pela palavra de Deus. Não pelo que não pelo que estamos ouvindo neste mundo. Em nome de Jesus, eu quero terminar essa minha palavra dizendo para você: confia no Senhor, espera no Senhor e Ele vai cuidar de você. Obedeça a palavra dEle, palavra de Deus. Essa palavra é viva, meu irmão. Essa palavra é viva. Você não tem que seguir fulano, beltrano. Você, cuidado para não ser vitimado pelo que manda, pelo costume da nossa sociedade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não esqueça disso. Ouça isso em nome de Jesus. Ouça isso em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você terminasse esse momento colocando a sua oração diante do Senhor, abrindo seu coração diante dele. Meus irmãos, o Senhor nos tem passado orientações, mas não tem nada mais importante do que obedecer à voz dele. Ouça a voz de Deus. Nós estamos vivendo dias onde, meus irmãos, o mundo está aí. Nós estamos numa guerra política, meus irmãos. Eu acho que talvez a Terra, o coronavírus não seja o maior problema que nós estejamos vivendo nesse momento. Mas uma coisa eu sei: você não tem que perder o seu tempo ou não deixar que o seu coração se contamine pelo que está acontecendo, pelo que estão falando. Não tome partido de A ou de B. Nós somos profetas de avivamento, nós somos profetas de boas novas. Lembre disso. Acredite, obedeça a Deus, ouça a voz do Senhor. Não ouça a voz desse mundo. Não siga os princípios e os valores desse mundo. Nós somos o povo de Deus, chamados e enviados para aniquilar Amaleque por completo, o pecado da sua vida, o pecado da minha vida, o pecado das nossas vidas. Nós fomos enviados a Amaleque para guerrear contra o pecado, guerrear contra as hostes malignas, contra principados e potestades. Nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os dominadores deste século. Obedeça a Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, Senhor, abençoa o teu povo, aqueles que nos ouviram. Abençoa essas famílias. Protege, Senhor, de todo mal. Senhor, visite com a tua fé. Renova, Senhor, e restaura, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão afastados da tua casa, aqueles que foram vitimados por doutrinas, por teologias. Resgata o teu povo. Senhor, nós fomos ungidos, chamados, recebemos, ó Pai, um lugar de honra mesmo sem merecer. Somos teus filhos. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Que haja redenção de vidas nessa noite. Vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Ó Deus, que os corações se abram hoje a entender que obedecer é melhor do que sacrificar. É impossível agradar a Deus sem obedecer a sua palavra. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sheira Manaya. Yeshua é o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graça e paz. Graça e paz. Bom estar aqui. Muita saudade de vocês. Muita saudade. É horrível ter que manter a distância.
mas em Cristo somos um só corpo. Um só corpo em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos uniu em uma aliança eterna com Ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nem vejo a hora de poder estarmos juntos. Novamente. Novamente. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. As bênçãos dele sejam abundantes sobre sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.